pessoal, vocês vão... É sempre importante colocar a data que foi feito, porque, conforme Milena falou, a gente vai ter uma atualização lá na safra 2, né? Então, é importante ter essa data para você saber a distância de um para o outro, tá bom? Aqui, vai assinar, né? O croquis nada mais é do que um desenho da propriedade, né? Da unidade de produção familiar. Então, o croquis, pessoal, vocês muito conhecem, né? Como se fosse uma planta baixa de uma casa, né? Vocês conseguem visualizar ali a casa, a cozinha, né? O banheiro, tudo isso. Então, com esse sistema produtivo, a mesma coisa. Vocês vão, como se estivesse olhando de cima para baixo, né? Onde é que vai ser ali a roça de mandioca? Onde é que vai ser a roça de palma? Onde é que vai ser, até que for consorciado, né? Mas onde é que vai ser a área de produção? Onde é que é a casa do agricultor? Então, é vocês desenharem o que vocês veem, né? Em cada unidade produtiva. Já vai ter um documento importante que é o CEFI, que o CEFI já tem o croquis da área, né? Isso. Já dizendo. Isso Então, que eu ia lembrar. Isso, é só ele localizar na onde fica tal produção e fazer os desenhos de cada produção. Porque tem que considerar o que está no CEFI, por quê? Porque lá vai ter, por exemplo, se tiver área de APP, aí eu já não posso explorar aquela área, por exemplo, eu não posso fazer uma expansão da produção de mandioca, né? Naquela área. A área de reserva legal também não pode, né? Então, a gente precisa considerar o CEFI na hora de fazer o croquis. Aí, por exemplo, o caso que Leoman falou. Então, eu tenho uma área aqui, uma área de 7 hectares, que é a área que eu vou ter todas as a área da moradia, do pasto, das hortaliças, da capineira, tal, reserva legal, e vou ter uma outra área externa aqui, que é uma área de uso coletivo, né? Que pode colocar aqui também, tá certo? Eu acho que teve alguns ACRs que fizeram um croquis no Paint e colaram. Eu ia falar esse detalhe. Quem tiver facilidade, né, de mexer no computador, pode estar fazendo também essa divisão pelo computador. Fica bem visualmente legal, bonito. Se não, pode imprimir e fazer à mão, né? Uhum. Eu não sei se Érico tá aí. Tá. Eu me lembro que acho que foi Érico que fez no Paint. Maxwell também eu acho que fez. Se tiver alguém que fez aí já no computador o croquis e puder falar, Ronei, não sei como é que Ronei fez o croquis. A gente até fez assim lá na capacitação, não foi no Paint? Foi, a gente ensinou a fazer lá no Paint. E os novos que não teve essa participação, a gente pode também estar auxiliando, né? Como pode estar fazendo no Paint, mas fazendo à mão, bem feito, gente, é tranquilo. Exatamente. E o importante é que no croquis eu coloque, por exemplo, gleba 1, gleba 2, gleba 3. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer aqui o meu planejamento, eu tenho que colocar onde vai ser executada cada tarefa. Isso mesmo. Tá certo? Especificar. E lembrando que essa é a próxima, posso acompanhar, Leandra? O próximo passo? Pode. Essa daí é bem interessante, pessoal, porque isso aqui da estratégia de ação e acompanhamento, eles vão estar dialogando com as visitas técnicas que vocês têm que fazer para cada beneficiário. Que cada um, né? Tem 3, vamos supor, tenho 3 visitas técnicas na casa de seu João, lá em Lajinha. Eu tenho que ser bem estrategista para nessas 3 visitas técnicas eu abordar pelo menos 2 ações ligadas a esse plano produtivo. Seu João falou que queria fazer a capineira lá para os animais, que ele não tem. Então, aqui, ó, tá até um exemplo aqui. Vou precisar o quê?
vou precisar medir os piquetes para pastoreio rotacionado. Então, você vai ter que ir lá um dia com ele, né, para orientar, para fazer a medição, e você vai combinar quando é que eu vou, seu João, para essa visita técnica, você já vai estar lá na agenda, né? Lógico que a gente está nesse momento agora que a gente está vivenciando de não poder ir até o agricultor, mas isso aqui vocês podem estar colocando para quando retornar, né, que puder ir, vocês já saberem as próximas ações nas visitas técnicas, viu, Manuel e que está aí também. Então, vocês que estão, nesse momento, ainda vai estar fazendo um diagnóstico, mas na próxima etapa, que vai ser o plano produtivo, já tentar linkar a visita técnica com essa ação. E aqui está pedindo para explicar, né? Onde é que vai ser que ele vai fazer esse pasteio rotacionado? Vai ser na gleba 4 que eu desenhei, eu tenho que ter lá em cima no desenho. Né? Por que eu vou fazer? Porque a gente percebeu que durante o manejo, o agricultor ele vai ter uma renda melhor se ele deixar de comprar fora e plantar aqui o capim. Então, foi por conta disso para diminuir também os custos, né? E também dar uma alimentação adequada para o animal. Não precisa detalhar muito, né? Só para poder especificar ali. E como você vai colocar o passo a passo que você vai fazer naquela ação. Igual vocês fazem no desenvolvimento da visita técnica, né? Então, aqui vocês vão falar. Vou primeiro abrir os buracos para poder bater o piquete, depois vou esticar ali como é o nome? O arame para poder rodar, vamos plantar as primeiras mudas. Então, vai ser a ação que você vai ter que fazer com o seu João naquele dia, naquele local que você colocou no croquis. Exatamente. E outras ações que geralmente a gente recomenda no início, por exemplo, é análise de solo. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma cultura da mandiocultura, né? Que você precisa saber como é que está o solo, né? Análise de solo. Vamos dizer que a gente está... Quando é que geralmente faz o plantio? Geralmente é a partir de outubro, não é isso, né? E já. Então, por exemplo, em setembro, eu já tenho que ter minha análise do solo. No mês de setembro. Por quê? Porque a partir de outubro, eu já tenho... Aqui eu vou dizer qual é a gleba. Por quê? Obter informações para a correção de solo, por exemplo. Como realizar a coleta do solo para enviar, né, para o laboratório, né? Depois, eu vou ter que ter, por exemplo, uma atividade, por exemplo, de aplicação de curva de nível. E aqui o que é importante é vocês terem essa sequência, sabe? Quais são as atividades principais? Aplicação devolutiva da análise de solo, ou seja, tem que ir lá e orientações, né, sobre correção. Eu tenho que já saber mais ou menos quando é que eu vou fazer isso. E aqui eu vou colocando as minhas atividades. A gente colocou hortaliça, por exemplo, a gente pode colocar uma orientação sobre produção de canteiros, né? Organização de canteiros, né? Produção de biogel. E que pode ser até na mesma época da análise, porque, né, para depois de uns 21 dias já ter ele pronto. Então, pode ser ou antes, próximo. Exatamente. Então, vocês vão colocar aí uma série de ações que são necessárias para o bom desenvolvimento das atividades produtivas que nós colocamos aqui. Então, é sempre bom lembrar que a gente está trabalhando nesse plano com mandiocultura, horticultura, criação de aves, plantio de café e de caprinos. Então, é bem diversa. Então, a gente vai ter aqui uma série de coisas, tá vendo? Que tem um monte de linhas aqui. Não é para colocar uma, duas linhas, não. A primeira só o exemplo. E nem sempre, algumas atividades não precisam ser com a presença do ACR. Vai ser planejado para a família fazer, ou seja,
algumas coisas aqui, vocês vão estar lá para orientar, por exemplo, a aplicação da curva de nível, a análise de solo, mas, por exemplo, o plantio de palmas, talvez a família já saiba fazer. Então, eu vou colocar aqui uma orientação para plantio de palmas. Eu vou dizer mais ou menos a época e quem vai ser responsável vai ser a família, não necessariamente o ACR ou a ACA tem que ir lá, né? Então, tem várias outras atividades aí que a gente vai colocando aí que não necessariamente tem que estar a presença lá do ACR, mas quando for lá na visita técnica, tem que pegar esse planejamento, pegar ação por ação e dizer, e saber se foi feita, ou se não foi feita, por que não foi feita, entenderam? Então, é importante, isso aqui, digamos assim, é o fundamental para começar as visitas técnicas para as famílias. E fica bem naquele momento, né, Leandra? Ah, não sei o que eu vou fazer na visita técnica, eu não sei o que eu vou fazer na atividade de grupo. Quando você tem todos esses planos produtivos juntos, vocês têm noção do que vocês podem estar abordando que vai estar beneficiando vários agricultores ali com aquela ação. Então, isso aí é uma peça fundamental para o trabalho de vocês. Agora a gente queria ouvir vocês, assim, quem é que... Eu sei que acho que dos que estão aqui, Iranildo não fez ainda. Nem Manuel. Najara, mas ela não estou vendo ela aqui. E aí os demais, se vocês têm alguma dúvida, ou até de sugestão, para dizer, olha, eu fiz desse jeito, tá dando certo... acho que Ronei já tem até umas atividades bem legais, assim, que ele fez, colocou lá no planejamento, e o pessoal já fez, como, por exemplo, a cobertura de solo, né, que ele colocou no planejamento, o pessoal foi lá e fez. Jaimilson também colocou de fazer o biogel, eu sei que ele já multiplicou, da Jones também começou a fazer. Seria bom, pessoal. E eu também já fez, para ouvir as experiências de vocês aí, como é que tá. Iranildo, alguma dúvida? Vou chamar agora por nome. Abre seu microfone aí, Nildo. Eu fiquei em dúvida só mais na parte do croquis lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar e vou para enviar para vocês. Como é que faz? Não, esse documento vocês não enviam para a gente, né? Esse documento, esse plano produtivo vai ser impresso e fica aí na pasta da família, aí na associação. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, entendi. O que a gente disse é o seguinte, se você tem a manha lá de mexer com o computador, mexer com o Paint, de fazer o croquis no Paint e jogar aí no Excel, tudo bem, você pode fazer isso. Se não, você pode imprimir e fazer à mão, fazer o desenho à mão. Você pode mandar para a gente, depois que você tiver o primeiro pronto, alguma dúvida. Você pode fazer à mão, né? Mandar para a gente, tirar uma foto. Ô, Leandra. Quem está falando? Ronei. Então, o meu plano produtivo, eu fiz da seguinte forma, eu fiz à mão, porque assim, eu acompanhei, eu fui mais fundido a uma força Leoman, a gente levou o computador e eu não gostei, porque você perde muito tempo. E a gente sabe que o agricultor, ele não quer perder tempo, ele cansa de ficar ali, né? E você fazer com caneta, um lápis, assim, você ganha mais tempo, que você pode, rasurar e depois passar limpo. E a questão da cobertura de solo, eu fiz uma cartilha depois, que foi a Teneia que passou para mim, e tirei 23 cópias e dei para cada beneficiário uma forma de incentivar a eles praticar, né, na verdade, essa atividade. E funcionou. E também, eu deixo aqui também disponível, assim, os ACR novos que vão fazer plano produtivo, pode chamar no privado aí, tirar dúvida, eu estou à disposição. Assim, também, no começo eu contei com alguns ACR, tá bom?
Foi mesmo, eu lembro do dia que você falou que ia lá em Leomã acompanhar para aprender a fazer com ele, porque é na prática mesmo, pessoal. Na verdade, Leomã, eu fui dar uma força para ele, né? Eu aprendi também, mas eu dei uma força mais para ele assim também. Oi, não. Mas é isso, é outra ferramenta, é o grupo de vocês, é tateando dúvida ali, Nildo e Manuel, o primeiro que vocês forem fazer vai ser difícil, vocês vão tentar ali fazer uma coisa ou outra, mesmo com essa explicação nossa, né, Leandra? Mas Sim. vocês vão, é um primeiro contato com o plano produtivo. E assim como vocês tiveram o primeiro contato com a do PF, hoje vocês fazem do PF de olho fechado. Então é isso, saber o que vai perguntar para o agricultor, igual o Ronei falou, para não ser uma coisa maçante, nem uma coisa cansativa. Já estudar para saber mais ou menos o que vocês vão perguntar, seja por videochamada, seja por ligação, né? Nesse momento que a gente está vivenciando. E vocês podem estar fazendo assim como o Ronei falou, e depois está dando a devolutiva para o agricultor. Olha, eu fiz aqui as continhas, coloquei aquilo lá que você conversou, ó. Se a gente fizer desse jeito que a gente planejou aqui, no primeiro ano, o senhor vai ter um prejuízo, tal, mas no segundo ano já vai ter um lucro, né? Então, trazer aqueles elementos para o agricultor também ver a sua unidade produtiva como um negócio, entre aspas, né? Para trazer segurança alimentar para eles, mas saber que ali pode estar trazendo uma renda, né? Exatamente. E quando eles olham números, né, Leandra, que é da economia aí, números é de encher o olho. Se ele vê lá que daqui 2 anos, com aquilo que ele falou que ia fazer, vai ter uma renda de 14 mil, eles mesmo podem falar, olha, acho que eu vou aumentar também aqui, bora botar mais palma aí, porque eu quero vender mais palma. Então, tudo isso aí, gente, é dialogar e trazer isso para a agricultura familiar que a gente precisa, né? Tá trazendo esses elementos de negócios mesmo para poder estar pegando o mercado que está aí, que é do agricultor. E com o atravessador que está pegando. Diga. Outra dica importante para os novos, né? Que vai fazer o primeiro plano produtivo, escolher uma pessoa que você tem mais uma proximidade, mais uma confiança para você fazer o primeiro. A pessoa, porque assim, o primeiro é difícil. Eu vi gente falando que demorou um dia. Então, assim, escolher uma pessoa que você tem mais uma afinidade, uma confiança. Eu tenho um beneficiário aqui que ele não faz parte dos 21, que ele tá falando para mim que ia acabar com a criação de suínos, porque ele estava gastando todo o salário dele. Mas eu perguntei para ele, mas como assim? Eu gasto todo o meu salário, tipo, não fazia, não, mas quanto você gasta por mês, quanto você vende, o que você ganha? Ele não sabia falar. Eu acho que assim, foi bem interessante, porque eu falei, não, vamos trabalhar dessa forma, vamos calcular quanto você gasta por mês, e quanto você vende os leitões, quanto você ganha. Então, assim, quando você começa a fazer isso na prática, eles começam a entender que é importante trabalhar com a caneta, né? Fazer cálculo. Sim. Davi deu uma sugestão aí, né, Davi? Se você puder falar aí, para usar o Google Earth, para fazer o croquis. Tá desligado. Liguei. Oba! Eu usei o Google Earth Pro, o outro não consegue fazer. Você delimita as áreas, aí depois eu joguei no QGIS. É bem parecido com o Cefi. Aí você joga e delimita as áreas, que tem a área produtiva, as culturas. É bem simples. É melhor que percorrer a área para gerar o Aí já é outro arquivo, nível, né? Que é Davi, o pessoal vai ter que te chamar no privado aí para você explicar esses negócios. Tá bem. Pode me chamar que está à disposição. Ah, que massa. Então é isso, pessoal. Acho que tem várias possibilidades assim de vocês irem trocando experiências entre vocês e tal. Leomã, como é que foi a experiência aí, Leomã? Já concluiu os planos? Plano produtivo, sim. No começo foi um pouco difícil, como o Ronei falou aí, ele teve aqui para me dar uma força, né? Mas a gente conseguiu desenvolver. Teve essa dúvida ali que eu acabei de falar, né? Que é sobre a questão da propriedade da pessoa ser um pouco maior. Inclusive, eu acho que esse plano eu vou ter que alterar, porque quando eu fiz ele,
eu só calculei as 7 hectares, né? Que era a área que ele tinha. Só que, na verdade, fazer uma mudança, né? Dar um ajuste, né? Para acrescentar mais essa área que ele tem. Mas é isso, mas foi tranquilo. E outra questão importante é a questão de trabalhar essa parceria entre os ACR, os que já têm um conhecimento, um vai ajudando o outro. Essa questão de um estar sempre incentivando, ajudando, diante da dificuldade que às vezes aquele que já está no início, outro já está mais adiantado. E a gente coloca à disposição, no que puder ajudar, né? A prestação de conta mesmo, eu já ajudei o Ronei aí, ele já tá prático agora. Mas Vocês é estão isso. vendo aí as coligadas, né? Um coligando com o outro. Essa questão do comercialização, quem não assistiu a nossa live, né? Está disponível hoje, já que a Aline acabou de disponibilizar, e depois a gente vai pedindo para vocês socializarem aí. Então, a gente está concluindo a nossa videoaula, essa parte do plano produtivo, né? E a equipe, tanto eu como Milena, Roberto, estão à disposição de vocês. A nossa recomendação é que vocês, quem estiver fazendo o plano, os primeiros mandem para a gente, manda para o nosso e-mail lá, cedasv.bahiaprodutivo@gmail.com, para que a gente possa acompanhar, fazer alguma observação, se necessário, né? Alguns de vocês mandavam, a gente pedia para fazer novamente, ou pegar mais alguma informação para complementar, né? Então, a gente se coloca à disposição de vocês aqui. A gente tem aí as sextas-feiras, que a gente já falou que está à disposição dos ACRs, né? Para estar tirando dúvidas, para estar conversando com vocês. Né? Tem outros dias na semana também, que se vocês quiserem mandar alguma questão para a gente vai respondendo também ao longo da semana, tá certo? Eu vou, então, a gente está só encerrando esse momento da videoaula já, aí agradecendo a presença de todos vocês. Só falar um pouquinho também, agradecer a todos, né? Foi ótimo, acho que deu para cumprir o objetivo da gente, que era passar um pouco do passo a passo do plano produtivo, e dizer para vocês que eu estou recebendo algumas demandas individuais de alguns ACRs, de algo que a gente está produzindo para mandar para vocês, né? Então, a gente só pede assim, um pouquinho de paciência, que a gente está fazendo algumas videoaulas, estamos fazendo algumas cartilhas, e esse material vai chegar para vocês. E assim, os que forem mais urgentes, né, como é o caso de Ronei, que me solicitou algo ligado à manipoeira, eu vou estar mandando algo de um material que eu estou usando como pesquisa, mas a gente vai estar disponibilizando um do Bahia Produtiva, né, feita pela equipe de ATE, para vocês oficialmente, né, tá aí divulgando na comunidade, tá bom? E é isso, se cuidem, um abraço a todos e a todas. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.